Olá, irmãos, você está prestes a assistir a uma palavra abençoada, amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e sermos abençoados, amém? Deus abençoe vocês. Eu convido você que trouxe sua Bíblia em abrir Lucas. Nós vamos ler o capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 21 ao 32. Amém? Lucas 15, do 21 ao 32. A palavra do Senhor diz: O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrarmos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe: O que está acontecendo? Então lhes respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? A igreja pode se sentar. Glória a Deus. O tema da mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração: uma herança bendita. Quando a irmã Cláudia nos convidou para pregar, com muito temor e tremor, e com muito tremor que eu estou aqui, confesso, mas o Senhor ele já tinha me dado a mensagem não, já tinha me dado o tema, mas a mensagem não. Então eu falei, quando a irmã Cláudia trouxe, eu falei: Senhor, se for da tua vontade, eu preciso de uma confirmação, porque o Senhor me deu o tema e eu não sabia nem sobre o que falar. Então o Senhor trouxe a confirmação e, para misericórdia dele, eu acabei de preparar ela 5 horas da manhã, para a glória do Senhor. Amém? E essa mensagem ela falou muito ao meu coração, tratou muito, porque primeiro o Senhor trata com quem vai trazer para depois ser transmitido para a igreja. Amém? E tratou muito ao meu coração, porque essa parábola, ela é uma parábola muito conhecida, né? Ela destaca 3 pessoas. Primeiro, o filho que nem esperou a morte do seu pai e queria sua herança para logo desfrutar dela, né? Obrigada, irmã. Para desfrutar dela. O irmão mais velho, que ele só queria apontar o dedo e acusar o seu irmão. E nós temos o pai. O pai, um grande exemplo nessa parábola. Porque o pai, ele representa o próprio Jesus. Porque é assim que o nosso Deus faz. Ele sempre resgata aquele que se perdeu. Amém? Naquela época, como nos dias de hoje, né? Uma herança, ela só é dada para a família, aos filhos, depois que o pai parte. Só que ao contrário, esse filho, ele estava tão sedento em aproveitar os bens, que ele não pensou 2 vezes e chegou perto do seu pai, cobrando a sua parte da herança. Está registrado no versículo 12.
O mais novo disse ao seu pai: quero minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Então, você para pensar um pouquinho como seria a nossa reação, e talvez pela lógica, a reação daquele pai, né? Você está me cobrando a parte da herança, eu nem morri, eu estou aqui vivo. Mas, irmãos, esse pai, ele nos traz uma lição. Porque ao contrário, pelo menos da minha opinião, que seria essa, eu nem morri e você já quer meu dinheiro. Ele simplesmente deu ao seu filho. Ele deu ao seu filho e sabia que o seu filho estava indo para o caminho errado, mas permitiu que o seu filho partisse. Mas o resultado dessa atitude que o filho teve irresponsável, a consequência veio. Amém? Está registrado no versículo 13 ao 16. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então você para pensar, um filho, ele tinha tudo na casa do seu pai, ele tinha servos, ele era bem tratado, ele tinha condições financeiras boas, ele tinha os bens dos seus pais, mas ele simplesmente decidiu sair. E isso, por uma consequência errada que ele teve, ele comeu lavagem de porcos. E quando ele estava lá, situação de humilhação, a gente pode dizer assim, ele começou a pensar como que era a vida dele ao lado do seu pai. E começou a pensar como o seu pai o tratava, como os servos do seu pai tratava. Então ele decidiu voltar para a casa do seu pai. Mas ele não decidiu voltar como filho, porque em seu pensamento, no seu coração, ele já tinha certeza que o seu pai não ia aceitar ele como filho. Justamente por uma atitude errada. E pela nossa lógica, todo mundo ia falar, né? Como que você vai ter coragem de voltar depois que você pegou o seu dinheiro, gastou tudo, nem se importou com seu pai? Então ele decidiu voltar, mas sabendo e tendo a certeza que ia pedir o seu pai para aceitar ele como servo. E quando ele estava caminhando ao longe, o seu pai o avistou. E quando o seu pai o avistou, a intenção dele foi totalmente, a atitude do seu pai foi totalmente contrária ao que o filho estava esperando. O seu pai largou tudo e correu para os braços do seu filho. Abraçou e o beijou cheio de saudades. E aí, essa palavra, ela falou muito ao meu coração. E eu falei, Senhor, como que nós vamos preparar ela para os dias atuais? E o Senhor trouxe ao meu coração algumas reflexões que eu quero compartilhar para os irmãos. A primeira reflexão que o Senhor trouxe é que Deus nos permite cair em nosso próprio orgulho. Aquele pai, ele poderia simplesmente negar o seu filho o dinheiro, afinal de contas, aquele pai ele não estava à beira da morte, né? Então ele tinha todo o direito de fazer isso. E ele poderia, de certa forma, proteger o seu filho, porque sabia que o seu filho ia tomar uma atitude errada. Mas não. Ele sabia que se ele fizesse isso, seu filho nunca ia se arrepender. Então ele permitiu acontecer isso tudo, permitiu dar ao seu filho esse dinheiro, porque sabia que era necessário para que o orgulho do seu filho fosse quebrado e o seu filho visse o quanto o seu pai o queria bem. E é assim que o Senhor faz nos dias de hoje, não é verdade? Muitas das vezes temos atitudes, tomamos decisões que não aceitamos uma opinião contrária. Muitas das vezes achamos que somos o dono da razão, não é verdade? Principalmente quando se trata dos nossos filhos.
Às vezes nós não aceitamos que os nossos filhos têm opinião contrária da nossa. E simplesmente já falamos, eu sou mais velha, quem manda aqui sou eu e você me obedece e pronto, acabou. Não é assim muitas das vezes que a gente age? A gente às vezes tem uma dificuldade de aceitar que o nosso filho, ele não concorda com o que a gente concorda e às vezes não vai aceitar o que a gente vai aceitar. Então, muitas das vezes, a gente pensa que, da mesma forma, os filhos, porque os filhos, muitas das vezes, ao invés de pedir ajuda a nós, pais, eles acham que nós somos descartáveis. Acham que cresceram, que são donos deles mesmos, que não precisam de nós e que somos ultrapassados. E que não sabemos mais nada, não sabemos como ajudar, não sabemos como agir, não sabemos como proteger, não sabemos de mais nada. Não é verdade? E infelizmente, as famílias hoje em dia, elas estão se perdendo. Não é somente porque Satanás tem agido, trabalhado em prol dessa situação. É justamente porque Satanás ele tem trabalhado incansavelmente e nós não temos feito nada pela nossa família. Muitas das vezes simplesmente arregaçamos a manga e falamos, ai, estou cansada do meu filho, estou cansada do meu marido, estou cansada da minha esposa, estou cansada de ficar lutando pela minha família. Não é verdade? Isso é normal. Nós chegamos às vezes num ponto que nós estamos cansados e pensamos em desistir. Mas será que o Senhor, Ele tem se alegrado com essa atitude que nós temos? Muitas das vezes, nós não estamos enxergando os nossos filhos. Ah, Sara, literalmente? Não, não é literalmente. Nós enxergamos os nossos filhos, mas eu digo interiormente. Porque existem crianças, existem jovens, eu não estou aqui falando de crianças, eu estou falando de filhos. Isso é crianças pequenas, adolescentes, pré-adolescentes, adultos, jovens, casados. Nós somos filhos e nós somos mães. Estamos falando nessa noite de relacionamento. Relacionamento. Então, da mesma forma que nós fazemos, o nosso Senhor não tem se alegrado com isso. Às vezes falamos, eu tenho enxergado meu filho, eu tenho enxergado a minha mãe, eu tenho enxergado meu pai, mas quando chega dentro de casa, benção, vai lá, tranca a porta e tchau. O pai nem vê o filho nem vê o pai, ou então está no celular, tá tudo bem, tá tudo bem, tá, benção. E aí? E como fica diante de Deus? A segunda reflexão que o Senhor trouxe, Deus tem paciência com os nossos erros. O pai da parábola, ele não estava preocupado porque seu filho ia deixar ele menos rico. Ele não estava preocupado com dinheiro, mas ele estava preocupado com a vida espiritual do seu filho. E permitiu que o seu filho passasse por isso para que ele crescesse como homem. Não é de estatura, mas crescesse aqui dentro. Porque muitas das vezes nós falamos, os nossos filhos estão debaixo da minha asa. O meu filho eu não deixo sair, eu não deixo fazer aquilo, eu não deixo fazer aquilo outro. Mas muitos de nós, os nossos filhos estão debaixo das nossas asas gritando por socorro. Às vezes eles estão debaixo das nossas asas gritando. Irmãos, isso é muito sério, gritando por socorro. E simplesmente falamos, não deixe meu filho sair, não deixe meu filho fazer aquilo, não deixo, é dentro da igreja, é dentro de casa, é da igreja para casa. Mas a gente não para conversar, a gente não para escutar. Às vezes os nossos filhos querem um momento para nós sentarmos e escutar. É claro que eu não vou falar que a gente tem, às vezes, 24 horas para estar sentado e escutando. Eu sei disso, irmãos. Nós, muitas das vezes, tem irmãs aqui que tem jornada tripla. Eu sei disso, eu reconheço.
mas a gente arruma tempo para muita coisa, muita coisa. E às vezes é aquele momento que você separou para estar assistindo uma televisão, para estar mexendo no celular, para estar mexendo na internet, que você poderia chamar seu filho. Filho, como foi seu dia? Ele foi para a faculdade? E aí, como que foi na faculdade? Correu tudo bem? Está indo tudo bem, filho? Está no trabalho? Filho, como que foi o trabalho hoje? Tem filhos? Filho, e os meus netos? Como que você está indo? Você está precisando de alguma coisa? E da mesma forma os pais. Porque muitas das vezes os filhos acham que nós pais somos blindados. Não temos sentimentos, somos de ferro, tudo pode nos afetar. E não é. Somos de carne e osso, sujeitos a erros, a fracassos, a decepções, a desilusões. E é exatamente assim que Deus faz. A paciência dele conosco, ele tem por objetivo darmos tempo de percebermos os nossos erros e nos arrependermos. E será que nós estamos tendo tempo, estamos tendo paciência com o erro dos nossos filhos? Será que nós estamos trazendo essa responsabilidade ou estamos simplesmente deixando ela de lado? E da mesma forma eu digo para os filhos, porque como eu falei, nós estamos falando de relacionamento, então é uma via de mão dupla. Os filhos e são os pais. E da mesma forma os filhos. Como tem sido a nossa paciência quando eles realmente não entendem quando a gente explica? Ou quando os seus passos não conseguem acompanhar os nossos porque são acelerados demais? Como tem sido em ambas as partes a nossa paciência? Isso é muito sério. Às vezes eu tenho mania de observar, eu sou observadora. Então às vezes eu estou na rua e eu às vezes estou no ponto, alguma coisa, e eu começo a observar às vezes as pessoas. Às vezes tem criança que está no ponto. Gente, eu por exemplo sou uma pessoa que eu não aguento andar muito tempo na rua. Eu não suporto andar muito tempo. E quando eu ando, tem que ser muito confortável para mim andar. Um tênis, alguma coisa. Então você imagina criança andando. Aí a mãe arrasta a criança para cá, arrasta a criança para lá. Aí de repente a criança vai falar: cala a boca, não sei o quê, fica quieto. Gente, às vezes a criança só está falando. Eu vi um dia na cidade, o menininho simplesmente falou: mãe, o ônibus está vindo, fica quieto. Você acha que eu sou o quê? Você acha que eu tenho a hora aqui na minha mão? Eu fiquei assim, apavorada de ver. Mas a gente realmente não está tendo paciência. Eu não estou aqui tirando a minha parte, porque muitas das vezes eu também sou assim. E eu às vezes me controlo. Porque às vezes eu falo e de repente eu volto. Peraí, calma. O que é que você estava querendo, filho? Espera aí, espera, só um pouquinho. Porque a gente às vezes é testado, irmãos. A gente tem que reconhecer que nós somos testados pelos nossos filhos, tem hora. Não é verdade? Os nossos filhos tem hora que testa a nossa intensidade de paciência. Isso é normal. Só que eu não estou dizendo nessa situação porque nós não somos de ferro. Mas eu estou dizendo em situação que às vezes você não deixa nem o outro falar. Você não deixa nem o seu filho se expressar. Às vezes a gente fala assim: você tem ouvido o seu filho? Ai, me chama o dia inteiro. Grita meu nome, me liga, fala isso, fala que não estou falando isso. Eu estou falando de ouvir mesmo. De sentar e deixar ele falar. Para você saber quem são os amigos da escola, os amigos do serviço, com quem o seu filho tem andado, com quem o seu neto tem estado. É isso. É o momento de nós escutarmos. Porque quando nós temos um relacionamento ele é de duas partes. Um fala e o outro escuta. E depois o outro escuta e o outro fala. Então é assim que acontece no relacionamento. E muitas das vezes, nós pais temos essa decisão de às vezes o nosso filho nem
falou e já disse, não, você não vai não. Mas aqui, não vai. Nem deixou. Mesmo que a sua resposta seja não, mesmo que você tenha certeza que a resposta seja não, espera pelo menos ele falar para você ter um argumento, talvez dentro da palavra de Deus, para poder ensinar ele o certo. Porque às vezes a gente tem mania de falar não. Por quê? Porque é não. Por quê? Não é não. A criança não vai entender que não é não. A gente tem que explicar por que o não. E, irmãos, isso não é só criança. Isso é adolescente. Existem jovens que simplesmente, não, mas eu não entendi. Não, mas não é. Não, mas por que não é? E quer uma explicação, não é verdade? A terceira reflexão que o Senhor nos trouxe é que Deus sempre nos acolhe quando nos arrependemos verdadeiramente. Quando nos arrependemos verdadeiramente, o Senhor sempre tem algo para nós de bom. E Ele está sempre de braços abertos. E foi exatamente essa atitude que o pai teve, que fez toda a diferença. O pai poderia xingar, brigar com o seu filho, mas o pai optou por perdoar e ser grato ao Senhor pelo simples fato do filho estar vivo. E às vezes, irmãos, é muito difícil você perdoar e começar de novo, não é verdade? Quantas vezes, eu pelo menos penso assim, às vezes nós temos a facilidade de perdoar o de fora, mas temos a dificuldade de perdoar o de dentro. E às vezes, eu já ouvi pessoas falarem que nós não temos que pedir perdão para filho, nem para marido, nem para esposa, porque é da família, tem que perdoar e pronto. Mas eu digo para você, não. Você tem que pedir perdão quando você erra, porque nós somos humanos. Erramos. Nós temos que ter a humildade de chegar perto da pessoa e pedir perdão. Às vezes de chegar perto dos nossos filhos e falar, filho, você me perdoa, eu errei. Eu sempre ensinei o Arthur, desde quando era pequenininho, a pedir perdão. Sempre falei com o Arthur, quando errava eu falava, filho, você me perdoa, e explicava por quê. Porque a mamãe fez isso, isso e isso e não estava certo. Aí hoje em dia, quando eu erro, antes de eu falar a ele, mãe, eu te perdoo. Porque eu sei que a senhora agiu errado, mas eu te perdoo e eu te amo. Ele não deixa nem eu terminar, ele já me perdoa. Mas mesmo ele perdoando, antes de eu falar, eu ainda peço perdão. Eu falo, filho, mesmo assim, me perdoa. E com isso, nós somos o espelho dos nossos filhos. E com o filho, irmãos, não adianta a gente usar aquele ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Filhos faz o que você faz. Filhos agem como você age. Filhos criam o temperamento de acordo com você. Se a pessoa briga, xinga, é estressado, a tendência é dos nossos filhos serem assim. Se nós somos agitados, os nossos filhos serem assim. Mas se nós temos atitudes positivas, eles também vão ter. Porque muitas das vezes a gente fala assim com o filho, não, vai lá, faz isso. Aí o filho tem mania de observar. Ele tem mania de observar. Os nossos filhos observam a gente. E aí começa a te observar. Minha mãe faz? Faz. Então eu vou fazer. A minha mãe não faz? Mas por que eu tenho que fazer se ela não faz? Não é assim? É assim que eles fazem. E aí eu falo com você, e a vida espiritual dos nossos filhos? Às vezes a gente fala assim, mas eu já sei. A gente não vem na igreja, mas eu mando meu filho ler a Bíblia. Mando ele orar, mando ler ele 3 capítulos por dia. E você? E aí? E outra coisa, nós às vezes falamos com os nossos filhos para ler a Bíblia. Será que eles realmente estão entendendo o que eles leram? Será que a gente está tendo um pouquinho de força de vontade de chegar e falar, filho,
Qual capítulo que você leu? Ah, esse. Você entendeu? Entendi. Então explica para a mãe te ajudar. Ah, não entendi. Não, a gente quer tirar a responsabilidade de qualquer jeito. Eu já mandei, ele tem que ler a Bíblia, ele vai lá ler a Bíblia e pronto, acabou. Ele vai lá orar. Aí de repente o filho está assim, né? Mais dormindo do que acordado. Não, eu mandei ele orar, eu mandei ele ler a Bíblia e a gente não está preocupado com nada. É nessa brecha que o diabo tem feito um rombo. Porque nós, até domingo o pastor Leandro falou, nós não temos paciência, mas essa é uma qualidade de Satanás. Ele é muito paciente, muito. Ele nos estuda. Então ele começa a ver quando nós não temos paciência com os nossos filhos, quando eles ficam ligados demais em televisão, em videogame, celular, e com um amigo ou uma amiga, e vai vendo que a gente não está nem aí. Então ele apresenta um amigo diferente, mostra alguma coisa na televisão diferente, e aí depois a gente começa, meu Deus, misericórdia! O que aconteceu com o meu filho? O meu filho fica dentro de casa, ele não vai para lugar nenhum. Eu não estou entendendo o que está acontecendo com essa criança. Ou com esse jovem. Eu não sei. Ou então meu filho é casado, meu filho não me liga, não me procura mais, não traz os meus netos para me ver. É assim que tem acontecido. Mas aí nós vamos pesquisar, olhar bem a fundo o que tem acontecido. E é exatamente isso que tem acontecido. Está cada um por si. Está cada um por si, como aquele ditado, e Deus por todos. Nas famílias tem acontecido cada um por si. Ah, você sabe onde que está minha mãe? Sei não. Saiu aí. Ah, mas o meu filho, não sei, não deu notícia, não falou onde que ia. Não é você controlar. Mas a partir do momento que nós temos a amizade, o relacionamento com a nossa família, sim, nós vamos sair aqui. Eu vou sair, tá? Vou dar um pulinho lá na cidade, ou eu vou lá no shopping, ou eu vou ter que fazer ir no banco, resolver umas coisas. Pelo menos te perguntar, irmã, o seu filho, eu vi seu... Ah, ele foi no banco. Ah, ele estava lá fazendo isso. Irmãos, nós somos pais. Essa foi a responsabilidade que Deus colocou na nossa vida. Porque o negócio é que a gente esquece muito fácil. Quando nós queríamos um filho, quando nós pedimos ao Senhor, ou quando nós temos os nossos pais conosco, a gente esquece muito fácil. Muito fácil. O pai e a mãe começam a ser descartável, começa a ser velho demais para te acompanhar. Você vai começar a tentar entender seu filho já vai te descartando. Simplesmente te descartando. Não, mãe, não vou falar não, a senhora não entende. A senhora não vai entender. Nossa, a senhora não consegue entender, a senhora não consegue prestar atenção no que eu estou falando. E às vezes não tem um pingo de paciência para ir um pouco mais devagar para explicar. E da mesma forma os pais. O filho entra, chega, benção, pai. Bom, quando pede benção, né, irmãos? Porque hoje em dia está sendo uma coisa rara. A bênção está sendo rara. Hoje em dia é simplesmente, opa, é assim, não é? É assim. Eu conheço pessoas que é da família que cumprimenta assim. E é pai e filho. É mãe e filha. E é assim que está sendo o relacionamento. Amém? Então, é essa reflexão que o Senhor tem trago para as nossas vidas. Só que muitas das vezes, nós achamos que pedir perdão não está relacionado com algo bom. Achamos que pedir perdão é uma humilhação. Ah, não. Vou me rebaixar isso não. Não, eu vou falar que eu errei. Não, eu vou falar que eu errei. Aí vai falar que estava certo. Aí vai falar eu te falei. Não quero escutar isso não. Mas eu te falo que a palavra de Deus, ela tem recompensa para quem tem humildade. Em Provérbios 15, 33, o Senhor diz assim: o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Os humildes sempre reconhecem que sem Deus não somos nada.
A humildade te leva a reconhecer o pecado e a pedir perdão. E eu ainda te acrescento que sem a humildade nós não alcançamos o nosso prêmio celestial. Sem a humildade nós não alcançaremos o céu. Porque quem nos dá essa direção é o Espírito Santo. Em Mateus 5:5 diz: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Então, se nós queremos ter humildade, essa é uma maravilhosa característica do Espírito Santo, a humildade. Não importa se foi o fulano que começou. Não importa se o fulano começou e você acabou errando porque ele começou. Porque a partir do momento que você vai pedir perdão e fala, eu te perdoo, mas você já está errado. Porque você tem que pedir perdão e pronto, acabou. Você não tem que pedir perdão e falar, eu te perdoo, mas também foi porque você também fez isso, né? É porque também você me fez fazer isso. Irmãos, a partir do momento que a gente toma essa atitude, nós não estamos reconhecendo o nosso erro. Nós estamos justificando o nosso erro, não reconhecendo. Simplesmente estamos falando, tá, eu te perdoo, mas também eu errei porque você fez isso. Então isso não é a humildade que o Senhor fala. Não é uma característica do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é humilde. Nós temos que ter humildade. Porque essa é a característica que nos leva mais próximos do Senhor. Reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Reconhecer que sem a grandeza dele nós não somos nada. Reconhecer que sem o ar que ele nos permite ter, nós não conseguimos viver. Reconhecer que se não fosse ele, eu não estaria aqui. Reconhecer que se não fosse a misericórdia dele, a minha boca estava travada. Reconhecer que ele está presente. Reconhecer que ele é Deus. Reconhecer que sem ele nós não somos nada. E se queremos um dia almejar o céu, é reconhecer que ele é Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, aleluia. A quarta reflexão que o Senhor trouxe: muitas das vezes agimos como o irmão mais velho, dando importância ao que não é importante. Quando o irmão mais novo, ele retorna, o mais velho nem quis saber do irmão. Ele simplesmente achou injustiçado, se achou injustiçado. Afinal de contas, ele sempre zelou pelos bens do seu pai, sempre cuidou e nunca ousaria pedir a sua parte da herança. E mesmo assim o seu pai fez uma festa naquela noite para ele. Mas o grande erro desse irmão foi que ele se achou superior ao irmão mais velho. Dá licença. Ele se achou superior ao irmão mais velho. Ele não se colocou no lugar do irmão e viu que o irmão dele precisou gastar tudo, ter uma humilhação, porque isso realmente foi uma humilhação, comer com os porcos, precisou sofrer, ter o seu orgulho quebrado para poder se arrepender. Ele não pensou duas vezes, porque para aquele pai o dinheiro realmente não tinha importância nenhuma, mas sim ter de volta o seu filho arrependido e convertido. E essas reflexões, elas falaram muito ao meu coração, porque às vezes nos preocupamos tanto em ser muito igual robô, ser muito certinho. O nosso filho tem que fazer isso, nós temos que fazer aquilo, nós temos que fazer aquilo outro, e às vezes não vemos o que realmente vale a pena. E será que nós estamos aproveitando esse momento que o Senhor nos dá com a nossa família? Será que às vezes aquele momento, porque irmãos, dona de casa sabe que o serviço é um serviço ingrato. A minha sogra sempre falava, serviço de casa é um serviço ingrato. Você acaba de limpar, pois você vai lá, passa o dedo, tem poeira. Você vai, varre, você vai lá e tem um cisco no chão.
Principalmente quando tem criança. Parece que você nem limpou. E às vezes você está pingando suor, né, Thalita? Está pingando suor e simplesmente, gente, nem parece que eu passei, a criança vai lá, vai sujando tudo de novo. Eu escutei uma frase, quando o Arthur era pequeno, nunca mais eu esqueci, e isso marcou muito na minha vida. A frase dizia assim: quando a casa estiver organizada, eles não serão mais pequenos. E realmente a gente tem que parar e observar se realmente vale a pena a gente se estressar às vezes tanto com casa. Não vai fazer isso. Não vai fazer aquilo. Não pode brincar. Não pode isso. Ô mãe, às vezes é adolescente também, porque adolescente, quarto de adolescente é uma bênção, né? Parece que passa um furacão no quarto. Eles entendem, não é assim que eles falam? Eu sei onde estão as minhas coisas, não precisa mexer. Mas quando você olha, você fala: meu Deus, o que tem aqui? Capaz de achar até um bicho lá dentro, é grande, né? Mas eles são assim. Aí às vezes nós temos a mania de arrumar um fuzuê, uma guerra, e bater, e gritar, e fazer isso, fazer aquilo. E às vezes, será que isso realmente importa? Não estou aqui dizendo que a gente tem que deixar eles a ver navio, né? Nada disso. Tem que ter organização, a gente tem que fazer tudo, tem que ter o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. E o principal é a salvação dos nossos filhos. É claro que você vai me falar, mas a salvação é individual. E eu tenho que zelar pelo meu filho até ele criar uma certa idade. Não tem não. Porque essa é uma responsabilidade que Deus deixou nas suas mãos. E nós temos que cuidar dos nossos filhos até quando nós chegarmos ao céu. Em Salmos 127, o versículo 4, a palavra do Senhor diz: como flechas nas mãos do arqueiro são os filhos nascidos na juventude. Você sabe o que isso significa? Eu até escrevi, porque eu guardei muito o que eu escrevi, então para mim não perder, eu escrevi. Nós, pais, somos o arqueiro. E eles devem ir mais longe que nós. Os nossos filhos, eles têm que alcançar objetivos e sonhos muito maiores do que os nossos. Porque um verdadeiro pai e uma mãe, ele realmente quer que os seus filhos ultrapassem eles e cresçam e sejam bênçãos. Mas para que isso aconteça, temos que ter a responsabilidade de dar a eles a direção certa. Principalmente na vida espiritual. Porque às vezes é o que eu falo, os filhos estão dentro de casa, nós estamos vindo na igreja, nós estamos trabalhando, nós estamos vindo de semana a semana na igreja, ajudando na casa de Deus, fazendo isso e aquilo, e a sua família está precisando de você. E dentro de casa você está em falta. Dentro de casa você está em falta como mãe, como esposa, como tia, como nora, como sobrinha, você está em falta. E não é isso que a palavra de Deus diz. Deus diz em primeiro lugar Deus, depois a família e depois a obra de Deus. É claro que você podendo, é claro que você deve ajudar a obra de Deus, mas você pode ajudar a obra de Deus e não se esquecendo da sua família. Porque existem pessoas que querem viver para a obra e simplesmente quando chega em casa, o filho, mãe, não, pelo amor de Deus, estou cansada. Não, fiquei o dia inteiro na igreja. Não, pelo amor de Deus, vai me encher a paciência, não. Não é assim que às vezes a gente faz? Os filhos chegam em casa, a gente está cansado, quer conversar. Mãe, vou brincar com você, vou te mostrar. Não, pelo amor de Deus. Aí chega aqui, glória. Aleluia, glória a Deus. Irmã, você pode orar? Amém, glória a Deus. Irmão, você pode orar? Glória. E aí, na hora que chega em casa, o esposo, não, pelo amor de Deus, é possível. Não posso fazer isso não. É assim que a gente faz. A vida, ela já está difícil demais. Não é verdade? Então, acho que a gente tem que fazer valer a pena os momentos que o Senhor nos dá com a nossa família. As fases da vida dos nossos filhos,
a que passamos, elas são as melhores. Hoje, a fase que eu tenho do meu menino é a melhor fase para mim. A fase que você está do seu filho é a melhor fase, porque você tem passado, o Senhor tem te sustentado e você tem conseguido passar. Pare de achar que o tempo acabou e os momentos e as oportunidades se cessaram. Você pode transformar em bênçãos dia após dia. Para mim, a fase hoje do Arthur, essa fase de pré-adolescente, né? Que acha que é pré-adolescente, né? Talvez para uns é a fase dos netos, como a Bel. Outros é a fase da faculdade, como a Joelma. Outros é a fase da infância, igual a Eloá. Cada um tem a sua fase. Mas não significa que a minha é melhor do que a sua é melhor do que a dela. Cada fase que nós passamos com os nossos filhos é um momento, uma oportunidade que o Senhor está dando para nós desfrutarmos deles. Quando a família ela é feliz, uma família feliz, uma família alegre, eu não estou falando uma família feliz, todo mundo pulando de alegria o tempo inteiro com um sorriso no rosto, né, gente? Não existe isso. Não existe perfeição, porque todos nós somos falhos. Mas aonde há um lar feliz que tem o Senhor, há um bom dia, há um por favor, há um obrigado, há um boa noite e o principal, há um eu te amo. Dentro da minha casa, o meu marido não está aqui, mas ele vai assistir, então ele sabe que eu não estou mentindo. Eu escuto todos os dias do Jonas e do Arthur que eles me amam. Todos os dias o meu marido fala que me ama, o meu filho fala que me ama. Aí eu te falo, porque ele fala todos os dias como o pai dele que me ama? Porque ele escuta todos os dias o pai dele falar que me ama. E lá em casa, a gente tem uma mania, um costume, né? Que quando nós acordamos, a gente não sai sem dar um abraço, um beijo. Eu falo que é um cheiro, um bom dia, vai com Deus, uma oração, para começar o dia bem. Perfeição? Não existe. Não existe família perfeita. Mas nós temos que parar de olhar para o filho do vizinho. Nossa, mas o filho daquele irmão é uma bênção. Ai, mas o meu está dando tanto trabalho. Gente, que dificuldade de criar esse menino. Gente, meu filho está uma bênção na faculdade. Passou na faculdade que ele queria. Ai, o meu, nossa, não está conseguindo passar em nada. Ah, nossa, o meu neto não está sendo bênção, não se comporta, não faz isso, não faz aquilo. Daquela irmã é um exemplo. Pare de olhar para a família do vizinho. Pare de olhar para outras pessoas e achar que eles são melhores. O Senhor te deu a sua família, a sua responsabilidade. Então nós temos que valorizar. Às vezes achamos, só reclamamos. Não somos capazes de colocar as qualidades. Reclamamos que o marido, ou o filho, ou a mãe reclama, é isso, é chata, é não sei o quê, é fala demais, que não sei o quê, mas a gente não encontra qualidades. Será que conseguimos encontrar qualidades nos nossos filhos? Será que você consegue encontrar uma qualidade para o seu filho que você possa chegar e falar: nossa filha, eu estou querendo dizer isso para você, como você é carinhoso, como você é amável, como você é educado, como você é comportado. Mãe, como que a senhora é uma bênção, uma intercessora. Porque muitas das vezes, irmãos, às vezes nós como filhos alcançamos objetivos abaixo de Deus porque os nossos pais, mães principalmente, estão de joelhos clamando para que o filho consiga vencer, consiga prosperar, consiga algo na vida, consiga alguma coisa. E simplesmente os filhos acham que nós somos descartáveis. E isso é totalmente errado, não é isso que o Senhor quer. Eu concluo essa palavra, que já foi até longa. Eu concluo essa palavra falando Salmos 127, 3. É um versículo muito lindo, que fala muito ao meu coração. Os filhos são herança do Senhor.
uma recompensa que o nosso Deus nos dá. Fácil, irmãos? Não é. E olha que eu sou mãe de um. Existe a irmã Cláudia, mãe de gêmeos, a Abel, mãe de 3, Roberta, mãe de 2, a Mônica, a irmã Georgette, mãe de 4. Existe muita dificuldade, existe. Mas com Deus nós somos mais do que vencedores. Quando nós recebemos essa herança bendita que o Senhor colocou na nossa vida, nós assumimos a responsabilidade de amar os nossos filhos, tratá-los com carinho e principalmente conduzi-los à vida eterna. Amém? Eu convido a você a se colocar de pé na presença do Senhor. Amém? Convido você a fechar os seus olhos, a inclinar a sua cabeça. Essa palavra, ela tratou muito ao meu coração. Eu confesso que eu chorei muito quando eu terminei essa palavra, porque ela falou muito ao meu coração. E eu creio pela fé que ela falou no seu coração também. Às vezes nós achamos que tudo já se perdeu, que as melhores fases já se foram, mas enquanto sua família estiver aqui, há tempo de você lutar por ela, porque tudo é possível para Deus. O nosso Deus é Deus de restituição, o nosso Deus é um Deus de novos começos. Assim como aquele pai que não pensou 2 vezes em resgatar o seu filho amado, assim é o Senhor com aquele que está perdido. Amém?